Aleluia, aleluia. Quantos creem aqui? Quantos creem que Deus é um Deus de milagres? Aleluia. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele já estabeleceu isso na sua palavra. E Ele é o mesmo como nós estamos adorando a Ele. O Deus que era e que há de vir. Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre será. O mesmo Deus que operou no passado é o Deus que está operando no presente, e Ele vai operar no teu futuro. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, daqui a pouco a gente volta. Aleluia, boa noite, queridos, graça e paz. Aleluia, só o ano passado que eu lhe vi, estava com saudade de vocês. Mas amém, amém por estarmos juntos. E eu creio que hoje será uma noite de milagres. Amém. Se é uma nova estação, vamos entrar nessa nova estação. Com tudo que a gente pode e com tudo que Ele pode. Porque o importante não é o que a gente pode, mas é o que Ele pode. E quando nós estamos nele, tudo é possível ao que crê. Amém. Aleluia. Então eu creio, queridos, que tem algo sobrenatural para ser manifesto na nossa vida. Amém? Para alguns será vacina, para outros será remédio. Amém? Mas para todos será a palavra que vai ficar firmada no seu coração. Amém? E essa palavra, irmãos, ela vale o quanto pesa. Precisamos dar credibilidade a ela. Porque, irmãos, nós estamos vivendo num meio que quando menos espera uma coisa chega, quando menos espera outra coisa chega, e famílias inteiras ficam enclausuradas, e faz isso, e você marca planos, e você tem que acabar com aqueles planos, porque aqueles planos não deram certo, porque alguma coisa surgiu. Espera aí, a gente não pode se conformar com este século, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. E às vezes, irmãos, quando há algo que tem acontecido com muita veemência, sabe o que é que eu faço? Eu vou em cima daquilo que está acontecendo na palavra. Por exemplo, se é algo que está mexendo nas finanças, eu vou correr na palavra, o que a palavra diz ao meu respeito naquela área. Para quê? Para eu me fortalecer no Senhor. Porque o dia mau está chegando. Mas quando o dia mau chegar e eu estiver fortalecido na palavra, eu vou passar ileso naquela situação. E nada vai me afetar. E eu digo, irmãos, nós temos vivido em meio, pelo menos há 2 anos, praticamente, de uma situação que nos pegou de surpresa. Não pegou Deus de surpresa, mas pegou, inclusive, muitos crentes de surpresa. E muitos que pensavam que estavam com uma fé fortalecida, se desmoronaram. Porque o que eles tinham era um conhecimento teórico. E nós vimos ao longo desse tempo, muitos crentes desesperados, amedrontados. O medo tomou conta, o desespero tomou conta, a depressão tomou conta, a opressão muitas vezes. Por quê? Porque naquela área não estavam fortalecidos. E existem coisas na palavra, irmãos, que a gente precisa realmente ver, ouvir, meditar, para que na hora certa, no momento exato, a gente coloque ela em prática. E eu digo, estamos num momento onde nós precisamos receber de uma palavra, onde nós vamos ver a operação de Jesus, quando Ele estava aqui no ministério terreno, mas como nós cantamos e como eu já disse, se Jesus operou há mais de 2000 anos atrás, andando aqui na terra como homem, Ele hoje continua a operar, irmãos, sabe, através de mim e de você, pela pessoa do Espírito Santo, que é o poder de Deus na nossa vida aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele operava sendo guiado pelo Espírito, e tudo aquilo que o Pai o instruía a fazer, Ele fazia. E eu digo, hoje não é diferente. Hoje nós vamos continuar dando, sabe, fazendo aquilo que Ele estava fazendo naqueles dias. Curando a todos os enfermos, expulsando demônios, operando maravilhas. Se precisar ressuscitar, vai ressuscitar. Aleluia. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio no Deus da sua palavra.
E Ele não nos deixou só. Aliás, a Bíblia diz que Ele nunca nos deixa, jamais nos abandona. Então Ele está comigo e com você na pandemia, na epidemia, ou em qualquer mia que existir na face da terra. Amém? Aleluia. Então vamos andar um pouco na palavra para a gente ficar embasado, porque Deus tem algo para fazer no nosso meio. João capítulo 4. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. João capítulo 4, verso 46, diz assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Esse homem estava desesperado, porque o filho dele estava doente à morte. Só que esse homem, ele foi procurar a pessoa certa. E ele não titubeou, mesmo que Jesus ainda tenha o repreendido. Você só está procurando sinais e maravilhas. Mesmo assim, o homem estava focado na cura do filho. E ele sabia que estava diante da solução. Eu lhe pergunto, você sabe que está diante da solução? Porque isso faz toda uma diferença. Quando nós olhamos Jesus e dizemos: Ele é a minha solução. Ele é a razão do meu existir. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Veja, ele não viu nada. Simplesmente Jesus disse algo, e aquilo que Jesus disse, ele estava tão convicto que a solução estava na boca de Jesus, que quando Jesus falou, ele creu. Irmãos, quando ontem eu estava meditando na palavra e de repente eu peguei o celular e eu comecei a digitar aquela mensagem junto da figura que eu tinha feito do manar de ontem, foi uma convicção que veio no meu coração, que eu nem pensei. Eu simplesmente comecei a digitar e disse: amanhã será uma noite de cura. E ainda no final eu disse: crie, por isso falei. Porque se eu não crer, eu morro. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Existem cadeiras que estão vazias porque hoje muitos colocaram no WhatsApp que não podiam vir, porque ainda estavam convalescendo dessa gripe, dessa virose, alguns com algumas tosses, não é? Alguns com algum corpo dolorido. Eu quero dizer que você que está nos assistindo, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, cura já está tendo processo no seu corpo. Aleluia. Jesus não precisou ir aonde o filho do oficial estava. Eu não preciso ir aonde você está, mas a minha palavra chega na tua casa. O que é que você precisa fazer? Creia tão somente, tome posse da sua cura. E eu digo, irmãos, enquanto eu vou estar ministrando nessa noite, antes de fazer qualquer outra direção, na área de cura, pessoas vão receber a sua cura sentados.
Porque a palavra por si só ela é ungida. Aleluia. Então Jesus enviou a palavra, o filho do oficial foi curado. Precisamente na hora que Jesus falou. Então precisamos crer, sabe, na mesma forma que esse oficial creu. O que é que eu quero dizer? Se está escrito que vai acontecer, vai acontecer. Ponto final. Era isso que Mitinho dizia, né? Lucerna não sabe dizer Wigglesworth. Smith Wigglesworth, ele dizia: Deus falou, eu creio e ponto final. Acabou o serviço. Não tem mais nem meio mais, irmãos. Não tem. Se Deus falou, acabou. Está estabelecido. Agindo Deus, diga, ninguém impedirá. Se vem de Deus, irmãos. Agora vamos lá em Marcos capítulo 7. Estamos embasando. E o desfecho final vai ser com a ceia. Oh, glória a Deus. Que noite poderosa, irmãos. Aleluia. Você vai levar tudo e muito mais. Eu não sei se você veio com a rede bem ajustada. Pedro foi pego de surpresa, não ajustou a rede se romperam. De tanta bênção que veio na vida dele. Pois hoje vai ser desse jeito na sua vida, irmão. Você vai levar mais do que aquilo que você veio buscar. Marcos capítulo 7, verso 31. A Bíblia diz: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Veja, essas pessoas que foram atrás de Jesus, elas já conheciam a maneira de Jesus operar, elas já conheciam a fama de Jesus, elas já eram discípulas ou seguidoras de Jesus, elas caminhavam aonde Jesus ia, elas sabiam que Jesus operava, e na grande maioria das vezes, a maneira que Jesus operava a cura era impondo as mãos sobre os enfermos. É por isso que essas pessoas, elas vieram ao encontro de Jesus, e elas já foram pedindo a ele, suplicaram a ele, para que ele impusesse as mãos sobre aquele surdo e gago, porque elas tinham convicção que através da imposição de mão de Jesus, cura ia se manifestar. A unção ia sair da mão de Jesus, ia penetrar na vida daquele homem. Eles tinham essa convicção, porque eles já tinham experiências, eles já tinham visto Jesus operar dessa forma. Mas sabe, irmãos, Jesus não é Maria, vai com as outras. Jesus não obedece homens, Jesus obedece Deus. Jesus, ele sempre disse: eu só faço o que vejo o meu Pai fazer, eu só falo o que ouço o meu Pai falar. Então, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é a voz de Deus, e a voz do povo é a voz do povo. Agora, quando esse povo é de Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se ouve a palavra de Deus, vai falar a palavra de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia, aleluia, aleluia. É desse jeito. Lhe imploraram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Veja, aquela direção que Jesus teve, ele não tinha isso com frequência. Foi aquele momento, diante daquela pessoa, que ele foi inclinado a fazer aquilo.
Eu não sei se hoje você veio com expectativas de vir aqui na frente quando eu chamar, e se você tem, venha. E eu não sei se eu vou impor as mãos em você, ou se eu vou dar um chute no seu joelho, ou se eu vou furar seu olho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que a cura você vai levar. Aleluia. Irmãos, existem coisas que não é na lógica, e de Deus não tem nada de lógica, é fé. Amém? Pode acontecer de simplesmente eu só impor as mãos e acabou, e você vai para casa e recebendo. A gente vai ver aqui na palavra, mas a Bíblia fala que ele pôs os dedos nos ouvidos, tocou a língua com saliva, depois erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, logo se lhe soltou o empecilho e falava desembaraçadamente. Aí Jesus deu uma ordem a esse homem, disse, olha, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Sabe por quê, irmãos? Porque não se pode conter a palavra de Deus. É tanta alegria, é tanta expectativa, quem recebe? Eu não sei se isso já aconteceu com você, quando você recebeu Jesus, é uma coisa tão boa, tão boa, tão boa, que você quer propagar o mundo, para onde, quem você olhar, você diz, rapaz, vim de ver do que o Senhor fez comigo. Às vezes a gente se torna até um crente chato, não é assim? Aí, por isso que a igreja serve, amado, para nos lapidar, não é, calma, não é assim não, vá com calma, não é bem assim, fala desse jeito, conquista a pessoa, mas a nossa vontade é abrir a cabeça daquelas pessoas que ainda não têm o Senhor e dizer, rapaz, eu era desse jeito e o Senhor transformou minha vida. Tem gente que é tão incrédula, mas tão incrédula, porque sabe como você era ruim. Aí vê você mudado e o bicho ainda não muda. Mas tenha calma, porque a promessa está garantida. Aleluia. Vai ser alcançado. A gente pensa que não, irmão, de repente. Não vai ser por a gente, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então deixa eu lhe dar um recadinho do coração, descanse. Fazer como Tatai, relaxe. Fica agoniado não, porque o seu parente ainda não veio. Deus está trabalhando. Deus nem dorme, nem cochila. Você acha que Deus não está preocupado? Aliás, preocupado ele não está não. Mas você acha que Deus, ele está simplesmente sem dar atenção àquilo que você está dando atenção? Irmão, se Deus deu atenção para te alcançar, por que é que você acha que ele não tem o mesmo nível de atenção com aquele teu parente? O mesmo nível de amor, irmãos. O mesmo nível de compaixão. Deus está operando na nossa casa. Deus está operando na nossa família, no meio dos nossos. A gente pode nem estar percebendo. Mas eu já estou vendo com a chuva, como a mão de um homem. Na nossa casa, na nossa família. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo tudo, olha que coisa linda, olha o que é que esses homens propagavam, porque eles não se continham. Irmãos, nós precisamos chegar a esse momento de não nos contermos mais. Sabe, isso precisa ficar como um avalanche daqueles que vão agir como os políticos esse ano. Porque tem gente que vai se degladiar esse ano. Irmãos, vamos nos degladiar pela palavra. Vamos exaltar o Rei da Glória. Vamos apresentar Jesus às pessoas. Olha que coisa minha. Tudo, olha o que eles diziam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo ele tem feito esplendidamente bem.
Irmãos, Jesus tem feito tudo esplendidamente bem, e Ele continua fazendo tudo esplendidamente bem, porque não mudou, porque não perdeu uma gota do seu poder. Está acontecendo e vai acontecer. Jesus, nesse caso, nesse episódio, nessa passagem, Ele não impôs as mãos naquele homem. Ele pôs os dedos nos ouvidos, Ele tocou na língua do gago. Por quê? Porque Ele foi guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. Jesus nunca fez nada de qualquer forma. Amém? Ele não agia, sabe, sem nexo, sem preparo. Não, ele sempre foi um homem, sabe, firmado na rocha, firmado na palavra, firmado em ser guiado pelo Espírito, um homem que vivia com uma comunhão profunda com o seu Pai, um homem que vivia numa condição de vida, sabe, no altar, de entrega, de consagração, para fazer aquilo que ele veio fazer. A meta dele era cumprir aquilo que ele veio fazer. E nada, nem ninguém tirava ele do foco. E, irmãos, se Jesus veio dessa forma e ele agiu assim, a Bíblia não diz que nós somos como ele, e que nós devemos andar como ele andou, e que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim e Ele andou dessa forma, queridos, Ele está nos chamando, nos convocando, sabe, proclamando para que nós façamos a mesma coisa. E tudo que nós fizermos, devemos fazer esplendidamente bem. Para que as pessoas olhem, observem, e além de desejarem ter aquilo que nós temos, caminharem juntas conosco. Porque esses homens deles não conseguiam se desprender de Jesus. Esses homens já tinham sido alcançados. Esses homens já tinham visto Jesus operar. E veja, eles não ficaram de braços cruzados. Quando eles viram um surdo e gago, eles pegaram aquele surdo e gago e não quiseram conversa, eles foram levar até Jesus. Aqueles outros 4 homens, lembra? Quando Jesus estava dentro de uma casa, estava lá, ministrando a palavra, e não tinha ninguém que conseguisse entrar naquele ambiente. E aqueles homens, aqueles 4 homens, eles estavam com um foco tão grande, mas tão grande que Jesus podia mudar a condição daquele paralítico, que eles subiram no eirado, irmãos. Eles destelharam uma casa, e eles desceram aquele homem numa maca, diante de Jesus, para que Jesus operasse, porque eles tinham convicção que se Jesus se deparasse com aquele homem, ou aquele homem se deparasse com Jesus, não continuaria da mesma forma. Eu digo, chegará dias aqui, como da forma que eu convoquei ontem, que haverá momentos que nós vamos convocar, e eu vou crer, irmãos, que pessoas trazendo pessoas de ambulância aqui, porque vão crer naquilo que está sendo falado. Porque a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos chama de cooperadores. Ontem, quando eu mandei a mensagem, era para dizer, eu quero que você coopere, porque não será só eu, será eu e você, e Ele é quem vai fazer. A Bíblia diz que Deus fazia, pelas mãos de Paulo, milagres extraordinários. Então não era Paulo que fazia, mas Paulo era, o canal. Paulo era o canal. Hoje nós somos o canal. Seja chamando, seja pregando, seja impondo as mãos. Aleluia. Sabe, irmãos, chegou o tempo da gente incendiar Natal. Chegou o tempo da gente botar fogo mesmo. Aleluia. Vamos lá, Marcos capítulo 8. Estamos caminhando. Vamos chegar no bom lugar. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Veja, mas eram outras pessoas, era outro cenário, era outro contexto. Mas você está vendo que existia uma cooperação do corpo. Você está vendo que tinha lugares onde Jesus ia nos lugares.
Para vários lugares que Jesus ia, uma multidão o seguia, e ali ele operava maravilhas. Mas existiam momentos no ministério de Jesus, que Jesus estava em um determinado lugar, e pessoas traziam enfermos. Amém? Isso mostra, irmãos, para mim e para você, nos dá uma lição. Espera aí, quer dizer que Deus quer que eu traga? Quer. Ele está pronto, sedento para o milagre acontecer e se manifestar. Só espera uma posição minha e sua. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Olha que coisa interessante, a gente leu algumas passagens mostrando que imediatamente, instantaneamente, a cura veio. Do filho do oficial, do gago do gago e surdo, não foi instantaneamente, mas nesse caso aqui específico, os homens chamaram, pediram também para ele tocar. Jesus não seguiu a direção dele, seguiu a direção do Espírito. E eu digo, irmãos, para seguir a direção do Espírito, você tem que ser cabra macho mesmo, porque ele botou saliva dele e colocou nos olhos daquele cego. Os historiadores dizem que esse cego, ele não tinha o globo ocular. Presta atenção, irmãos, Jesus, ele fez uma obra de arte da terra, com a sua saliva. Mas sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque Jesus, ele, desde a eternidade, que ele que é a palavra, ele viu que o seu Pai fez o ser humano da terra. Se o seu Pai fez o ser humano da terra, o que é um olho? Por que ele fez isso? Porque ele só fazia o que via o Pai fazer. Jesus, ele, da terra, com a sua saliva, ele fez um globo ocular. Um olho perfeito. E ele colocou no buraco daquele homem. Ele completou aquele homem. Agora, olha que interessante. Quando ele colocou, ele perguntou. Nas outras vezes, ele simplesmente falou. Mas olha como Jesus tem uma direção, como ele é tremendo. Ele disse: fez alguma coisa? Jesus sabia, Jesus aqui estava como um oftalmologista mesmo. Tá bom assim? E desse jeito? Então Jesus estava regulando a vista daquele homem. O homem estava vendo embaçado. Ele estava vendo árvore, e era homem, ele estava vendo o homem, pensava que era uma árvore. Jesus disse: não, venha cá, deixa eu consertar. Deixa eu só dar um pequeno ajuste. E Jesus deu um pequeno ajuste. A Bíblia diz que novamente ele pôs as mãos nos olhos. E passando, esse homem, depois de Jesus ter imposto a mão segunda vez, esse homem passou a ver claramente. Existem curas que pessoas recebem quando são chamadas em momentos como esse, que elas podem até voltar com sintoma no corpo. Mas eu quero te dizer que o processo da cura já aconteceu. Então hoje não permita que o diabo roube a bênção que Deus quer operar na sua vida. Não permita, irmãos. Toma posse e segura isso. Porque é para você. Amém? É para você. Estamos já quase encerrando, mas eu quero ir lá em Marcos 10 com você agora. Aleluia. Está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Marcos capítulo 10, verso 49.
parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego. Que cego? Aquele cego Bartimeu que estava desesperado, gritando por ele: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E todo mundo estava ficando já irritado com o destempero daquele homem. Só que aquele homem, como tantos outros, ouviu falar que Jesus era o cara. E quando ele ouviu, na verdade, né? Quando ele ouviu que Jesus estava próximo, passando ali perto, ele começou ele não via, ele não sabia onde Jesus estava. Então ele começou a gritar, a plenos pulmões, e quanto mais diziam para ele se calar, mais ele gritava. Irmãos, quando você quiser algo do Senhor, rapaz, as outras vozes elas têm que se calar, dê ouvido de mercador, mas você tem que ouvir a voz do Senhor para você. Seja insistente, não desista, Ele está passando. Aleluia, aleluia. Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Os homens que estavam repreendendo aquele cego, porque Jesus disse: pode chamar ele agora. No minuto baixaram a bola. Tem bom ânimo. O que é isso? Se alegre, porque o homem lhe chamou. Sabe como era para as pessoas hoje receber o convite de vir para esse culto? Se alegre, porque hoje você vai receber a sua bênção. Aleluia. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, quando esse cego, diz a Bíblia, que ele lançou de si a capa, ele ali já estava rompendo com o seu passado. Aquilo foi uma atitude de fé. Ele não titubeou, que aquela capa era uma capa de mendigo. E ele não podia ficar no passado, diante daquilo que ele ia receber no seu presente. Tem coisas, irmãos, que você precisa largar de uma vez por todas. O teu passado não te pertence mais. E às vezes, esse passado nem foi uma coisa, a maioria das vezes é uma coisa ruim, e essa coisa ruim, você fica muitas vezes preso, porque você não se desvencilha, porque você não está ainda no nível de receber da palavra, de entender que uma vez em Cristo, tudo já passou. E aquilo não existe mais. No cenário dos céus, não existe mais. Mas tem casos, irmãos, que não é no que diz respeito a coisas ruins, é coisas boas. Pessoas que tiveram um passado maravilhoso, que há 5 anos operavam, que há 10 anos receberam cura, que há 15 anos receberam um milagre tremendo, e ficaram no passado, saudosistas, daquilo de um Deus que não é um Deus do passado, é o Deus, o eu sou. E o mesmo Deus que operou no teu passado, coisas boas, coisas que você conquistou, cura que você recebeu, milagres que você alcançou, irmãos, aquele mesmo Deus que operou maravilhas na tua vida há anos atrás, Ele está hoje vivinho da Silva Xavier, pronto para fazer da mesma forma, no mesmo nível, ou até melhor, porque a glória da última casa vai ser melhor do que a da primeira. Amém? Então, cuidado para você não ficar preso no passado, seja de bom, seja de ruim. Observa a mulher de Ló. A Bíblia diz que os anjos orientaram Ló, e Ló orientou a sua família. Gente, é o seguinte, nada de olhar para trás. Vamos embora, porque o passado não nos pertence mais. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho a mulher olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aquele olhar para trás da mulher simboliza o desejo de voltar ao passado, as práticas daquilo que não lhe pertencia mais.
porque era uma cidade tomada de tudo que não prestava, de toda promiscuidade que existe. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo que a promiscuidade vai aumentar avassaladoramente. Vai piorar, o mundo vai piorar, mas sobre nós resplandece a glória de Deus. Tem crente que está pegando essa palavra e achando, vamos viver no sofrimento mesmo, porque o mundo está ruim. O mundo está ruim, mas você não está, irmão. O mundo jaz do maligno, mas você não é do mundo. O mundo vai piorar, vai. É mesmo, pastor? Vai, porque a Bíblia diz que vai. Mas a Bíblia não diz que a igreja vai piorar. A Bíblia não fala isso. Você é a igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você é filho de Deus. Então, irmãos, deixa eu te dizer, os pensamentos de Deus não mudaram ao meu nem ao seu respeito. E Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Aleluia. Então ele diz, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, lançou a capa. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Tem coisas que às vezes eu acho engraçado. Jesus é um humorista. Jesus é o melhor humorista que existe na face da terra. Porque, irmãos, esse homem cego que não tinha nada. Mas sabe que tem coisas que mesmo você sabendo, que Deus sabe que você sabe, que Ele sabe que você sabe, que Ele sabe que você quer, Ele quer ouvir da sua boca o que você quer, porque você precisa ser específico. Específico. Jesus disse, o que queres que eu te faça? Eu já vi, irmãos, uma pessoa chegar num culto, paralítico, cadeira de roda, onde um ministro operava uma unção tremenda de cura na vida dele, e levaram esse homem para frente, e todo mundo ficou empolvoroso, porque ele ia se levantar da cadeira de roda. Mas sabe, o ministro perguntou, o que é que você quer que eu faça? Eu só quero que o senhor ore por mim, que eu estou com dor de cabeça. Então Deus respeita, irmãos, o nosso nível de fé muitas vezes. A gente precisa cooperar com ele. Mas deixa eu te dizer, esse homem depois foi indagado. Ele disse, não, eu sou bem resolvido. Sou bem resolvido, estou tranquilo. Não há problema nenhum. Eu não me incomodo de viver assim. Você vai fazer o quê? Vai aceitar, acatar. Agora, tem casos e casos. Porque quando Deus quer, não tem boquinha. Quando Deus quer, Ele quer e faz. Ah, mas Ele não queria, não? Queria, mas sabe que Deus, Ele respeita? Deus nos respeita, irmãos. Deus não invade a nossa vida. Não, Deus não entra na nossa vida de todo jeito. Não, porque se fosse assim, irmãos, o mundo estava salvo. Não é desejo de Deus que todo homem seja salvo? Irmãos, do mesmo jeito que é desejo de Deus todo homem ser salvo, também é desejo de Deus que todo homem viva em saúde divina. Agora, nem todo mundo está sendo salvo, e nem tampouco todo mundo está vivendo em saúde divina. Por quê? Porque Deus respeita. Não significa que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é que não... Sabia que não era para nem existir médico? Se Deus fosse um Deus carrasco, presta bem atenção a isso que eu estou lhe dizendo. Se Deus fosse um Deus carrasco, um Deus radical, que entende, porque Deus sabe, irmãos, quando Deus me olha e olha você, porque somos filhos de Deus, quando Ele nos vê, Ele não nos vê, Ele vê Cristo em nós. E quando Ele vê Cristo em nós, Ele vê perfeição, porque Cristo é perfeito. Então Ele nos vê curados, Ele nos vê livres, Ele nos vê libertos em tudo, Ele nos vê saudáveis, Ele nos vê prósperos, porque foi assim que Ele nos idealizou, foi assim que Ele nos projetou, e foi assim que Jesus veio executar. Só que existe
uma caminhada aqui na terra, uma alma, que o Herto gosta muito de falar, almite, que precisa ser trabalhada, que impede muitas vezes de nós nos enxergarmos como Ele nos enxerga. Porque se hoje nós entendermos e começarmos a enxergar como Deus nos enxerga, doença não pode ficar no nosso corpo. Porque doença não nos pertence mais. Então Deus é tão bom e misericordioso que Ele instrui, capacita, educa pessoas para serem médicos, para nos ajudar na pequenez da nossa fé. E é uma bênção, é um favor de Deus também, para nos ajudar, para cooperar. Mas eu não posso ficar conformado com esse nível. Eu preciso galgar passos, eu preciso, saltar, andar em degraus, no que diz respeito ao nível de fé, ao ponto de eu olhar para trás e quando uma dor vir, antes de eu pensar em tomar um remédio, eu já dizer, Senhor, obrigado, porque eu sou curado. E vai ter momentos que a gente nem vai precisar ir tanto para a farmácia. Agora, nada contra você ir, ande no nível de fé que você tem. Mas aí quando você fizer, ora pelo remédio. Declara que ele vai surtir o efeito que foi criado para surtir e que não vai causar dano colateral. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. O que você quiser, com fé declarando, a palavra de Jesus para você é, receba. Receba conforme a sua fé. Senhor, eu quero isso. Se está em linha com a palavra, Jesus vai dizer, é seu. É seu de direito, tome posse. O que é que você quer? O cego disse, eu quero enxergar. Pois enxergue. A tua fé fez você enxergar. Não, ele não disse, eu vou fazer você enxergar. Não, a sua fé fez você enxergar. Isso significa, irmãos, que Deus está, o poder de Deus está em operação o tempo todo. É como você passar num fio de alta tensão, desencapado, e você botar a mão, você vai levar choque. Você vai levar, por quê? Porque ali está passando energia. Eu digo, em Deus o poder não acaba. Em Deus o poder não acaba. Então, se você se sintonizar com os céus, a bênção chega. Você vai ser eletrocutado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Mateus capítulo 8, estamos quase acabando. Glória, 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 glória. Mateus capítulo 8, verso 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Do mesmo jeito, irmãos, que Jesus ele deu orientação àqueles 10 leprosos, lembra daquela passagem dos 10 leprosos? Jesus não operou naquela hora, Jesus simplesmente mandou eles se mostrarem ao sacerdote, não foi assim? Eles saíram do mesmo jeito doentes. Jesus disse, vão e se apresentem aos sacerdotes. E eles saíram, os 10 leprosos, os 10 com lepra no seu corpo. No caminho, diga no caminho. Isso significa que era o processo. No processo da crença daqueles homens, enquanto um andava e o outro também, um olhava para um, o outro olhava para o outro e dizia, ei, tu está limpo. Ei, tu também ficou limpo.
E eles ficaram um olhando para o outro e disse: eu estou curado. O outro: eu estou curado. No processo, porque eles entenderam, quando Jesus disse: vão se mostrar, eles lembraram do Antigo Testamento. O leproso, para voltar à sociedade, ele precisava ficar curado. Para ele ser curado, e depois de ele estar com o corpo limpo, ele tinha que se mostrar ao sacerdote. O sacerdote ia liberar ele. Pronto, você agora pode voltar ao convívio da sua família. Você pode voltar a trabalhar. Então era esse o processo. Com os 10 leprosos, Jesus só mandou eles irem. E eles creram na palavra. O problema deles lá é que 9 não souberam agradecer. Mas Deus é tão bom que a cura eles receberam. Agora, um que soube agradecer, além de receber a cura, recebeu salvação. Porque gratidão chama salvação. Agora, com esse homem foi diferente. Primeiro, Jesus o curou. Ele ficou limpo, a Bíblia diz, instantaneamente. Mas Jesus sabia que o processo legal era que aquele homem se apresentasse ao sacerdote, oferecesse a oferta e voltasse ao convívio do lar. E esse homem cumpriu cabalmente aquilo que Jesus ordenou. Irmãos, quando nós fomos embasados na palavra e fazemos aquilo que Ele mandar a gente fazer, irmãos, não tem como dar errado. Possa ser que, como eu falei, tenha um processo, como aconteceu nos 10 leprosos, mas possa ser que aconteça de forma instantânea também. Possa ser que essa semana, talvez não seja na área de cura, mas seja em uma área que você tem esperado anos a fio, e sem você nem imaginar que vai ser essa semana, pois chegou. E daí? Porque Deus, quando quer exaltar, Ele exalta. Então continua, sabe, prostrado aos pés do Senhor, se humilhando ante a presença de Deus, porque Ele, em tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Amém? Essa é a nossa colocação, essa é a nossa maneira de agir com Ele. Quero que o grupo do louvor suba para cá. Aleluia. Mateus capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então veja, irmãos, que Jesus, ele, ao longo de algumas passagens que nós lemos, a gente viu Jesus operar de diversas formas. Jesus operou meramente com a palavra, Jesus operou impondo as mãos sobre os enfermos, Jesus operou cuspindo, fazendo uma saliva, fazendo lá o globo ocular. Jesus, ele simplesmente declarou algo, de várias formas, de várias maneiras, mas sempre com resultados. Porque a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E a Bíblia diz que ele ia por todos os lugares fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E se Deus era com Jesus naquele tempo, Deus continua sendo com ele e conosco hoje. E se naquele tempo Jesus operava bens, Jesus operava maravilhas, poder era manifesto, nesse tempo que se chama hoje, Ele também vai operar bens, maravilhas e curas no nosso meio. Aleluia! Então a vontade de Deus, irmãos, é você andar, não é nem curado, é andando em saúde divina. Essa é a vontade plena de papai. Quem aqui é pai e mãe? Quem aqui quer ver seu filho com essa alergia desgraçada, essa Omicron? Agora é Omicron. Cada dia é um nome diferente. Ei, todos esses nomes estão abaixo do nome de Jesus. Que no Antigo Testamento era chamado Jeová Rafá, o Senhor que cura. O Senhor que cura. Não é o que curou, não é o que vai curar, Ele cura. Se precisa, Ele se prontifica para fazer.
Aleluia. E se precisar criar algo ou alguma coisa no teu corpo, irmãos, deixa eu te dizer, Deus é um Deus criativo. Se você precisa de um rim hoje, Ele pode colocar um rim dentro do teu corpo. Aleluia. Se você precisa, sabe que esse fígado que está inchado, gorduroso, que ele fique totalmente normal, é assim, no estalar de dedos. Aleluia. Eu não sei porque eu falei, mas eu quero te dizer, irmãos, que se porventura cálculo renal estava querendo atrapalhar a tua vida, hoje cai por terra. Aleluia, o Senhor vai implodir esse cálculo renal dentro de você. Ele vai sair do teu organismo, você não vai nem sentir que você tinha. Aleluia. Vai ser aquele dissolvente espiritual. Aleluia, aleluia. Aleluia. Deixa eu te passar uma receita para você viver em saúde divina. Receita, irmãos. Porque a palavra é remédio. A palavra é remédio. Eu fui acometido dessa virose. No último dia que eu ministrei aqui, eu tinha trabalhado no sábado. Aí cheguei em casa, vim para o culto de manhã, vim para o culto à noite. Aquele culto que eu ministrei com Lucerna, lembram? Foi o último culto do ano passado. E eu tranquilo, ministrei a palavra com ela aqui. E aí a gente saiu, antes de eu fui pegar minha bolsa que eu tinha deixado no gabinete. Irmãos, literalmente, quando eu cheguei no gabinete, perto da cadeira do meu birô, na hora eu percebi o calafrio no meu corpo. Na hora, foi uma coisa instantânea. Deu uma tontura assim, que coisa estranha. Pronto, dali foi acometido dessa virose, irmãos. Que de madrugada eu estava com o corpo todo dolorido, para trás de mim, Satanás. Isso não me pertence mais, não. Cão dos infernos, tu está atrapalhando a minha caminhada. Mas, irmão, foram 2 dias meio agoniado. Acredito que muitos aqui passaram, muitos de vocês não puderam vir no culto do Réveillon. Irmãos, a gente não pode. Foi por isso que eu digo, não, Satanás. Não, para trás de mim, Satanás. Vou ficar com a palavra. Vou ficar com o remédio dos céus. Eu fiz, irmãos, tudo aquilo que foi feito, que foi pedido para eu fazer, eu fiz. Eu sou disciplinado. Problema com isso não. Mas eu não posso botar toda a credibilidade no natural. Eu tenho que botar credibilidade no espiritual. E a receita é Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Isaías 53, versos 4 e 5. Isso é a receita, viu? Então você pode anotar Mateus 8,17, Isaías 53, de 4 a 5, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Porque pela boca de 2 ou 3 testemunhas está resolvido o problema. É doutrina, irmãos. Não é um versículo solto. É doutrina. É a doutrina de Cristo que maravilhava as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação fala de cura. 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo. Obrigado, Senhor. Eu te amo. Carregando Ele mesmo. Ele não precisou de ninguém. Não veio anjos fazer. Ele fez. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro.
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Diga: pelas chagas de Cristo, eu já fui sarado. Diga: eu não serei sarado, eu fui sarado. Aleluia. Irmãos, você acha que isso é simples, que isso possa ser uma tolice? Mas eu me lembro que em 99, Gilson Lima, lá no acampamento de carnaval, que não era de carnaval, acampamento da igreja, amém? No período de carnaval, deixa eu explicar direitinho. Gilson Lima estava passando e uma irmã doente, cometida de câncer, chegou para ele pedindo para ele orar por ela. E ele só teve uma direção. Ele pediu para a irmã abrir em 1 de Pedro e ler esse versículo. Ele disse: leia, minha irmã, esse versículo. E ela leu. E quando ela chegou nessa parte, pelas suas chagas, que diz: fostes sarados, ela lia: pelas suas chagas eu serei sarada. Gilson olhou para ela e disse: leia de novo, irmã. Ela leu de novo. E quando ela leu de novo: pelas suas chagas eu serei sarada. Gilson disse: leia de novo, minha irmã. E ela leu de novo. E na terceira vez, quando ela leu, ela disse: pelas suas chagas eu fui sarada. Eu fui sarada. E ela olhou para ela e disse: quer dizer que eu sou curada? Você já é curada. Instantaneamente, irmãos, aquela mulher foi liberta. Irmãos, Satanás, ele cega o entendimento do incrédulo, para que a luz do evangelho não resplandeça. Tem pessoas que leem a Bíblia e não conseguem enxergar a viva palavra. Lê a letra, mas a palavra viva não penetra dentro delas. E isso é prisão. O evangelho é libertação. Amém? Então, recebe esses 3 versículos. Se você puder pendurar na tua casa, bota no WhatsApp, faz o que você puder fazer, irmãos. Mas fica com isso. Você não tem que tomar, às vezes, 3 vezes por dia a medicação. Então, leia esses 3 versículos por dia. 3 vezes por dia. Pela manhã, à tarde e à noite. Até que isso fique impregnado em você. Você levar uma topada, você pelas suas chagas eu fui sarado. Amém? Você que está com algum problema de enfermidade, ou veio com a expectativa de receber imposição de mãos, ou você veio com a expectativa de sair daqui e ajudar alguém que você conhece que está com algum problema, talvez no hospital, na sua casa, não pôde vir, eu não sei como é que está a situação. Eu só quero que você rapidamente venha para cá, porque a gente ainda vai cear. Venha aqui agora em nome de Jesus. Aleluia. 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 Eu vou ser rápido, mas eu quero só dar alguma orientação a você que está aqui na frente. Como eu falei no meio da ministração, possa ser, irmãos, que eu só vá impor as mãos em você, mas de repente possa ser que o Senhor me comunique algo para eu falar e parar para falar com alguém de vocês. Possa ser que o Senhor me comunique a perguntar para você alguma coisa, ou não. Eu posso chegar e dizer: pai, você está sentindo o quê? E você vai me dizer. Mas eu só quero que você entenda uma coisa: que o passo que você deu para já vir aqui, cadeias já foram despedaçadas.
Sabe, foi como dentro das ministrações de hoje, da ministração, das passagens que eu li, é como se você estivesse no caminho, esse caminho que você fez, o percurso que você fez da sua cadeira para esse lugar aqui, coisas já começaram a trabalhar ao seu favor. Os céus já começaram a trabalhar ao seu favor. Então eu vou só cooperar com Deus. Eu vou só ser a mão de Deus, a boca de Deus para você. Sou um cooperador, o vaso, o poder vem dele, a glória vem dele, a honra vem dele, tudo vem dele. Tudo vem dele. Porque dele, por ele e para ele é toda honra, glória, louvor e adoração. Mas aprove a ele, aqui na terra, usar vasos. Deus aqui na terra, ele se manifesta através de pessoas. E ele unge e capacita essas pessoas. E eu creio, irmãos, eu creio piamente que hoje eu estou carregado de unção de cura. Sabe, irmãos, isso não vai funcionar comigo toda hora. Amanhã eu vou estar de plantão e de repente nem vai acontecer. Eu sei que eu carrego a unção, a presença dele dentro de mim, em todo o tempo. Mas a presença para servir, a unção para servir, a unção para momentos como esse, elas são específicas. Ela vem de uma forma específica para um fim proveitoso. E eu não vou perder essa oportunidade. E você também não vai perder essa oportunidade. Nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Essa área não te pertence mais. Esse problema vai ser extirpado da tua vida. Oh, aleluia. Nós vamos adorar. Igreja, me ajude. Fique de pé. Aleluia. E eu lhe peço, irmãos, você viu, o pastor parece que hoje mudou. O dirigente nem subiu. É verdade, irmãos, nós queremos mudar mesmo. A palavra ser antes e depois vai ter a direção, o final do culto. E eu peço que você, depois da ceia, não se ausente. Só saia, irmãos, quando o culto acabar. Amém? Por quê? Porque existe um poder que está em operação. E ele começa desde as 18 horas e acaba no final, no momento da palavra. Amém? Nós vamos adorar. E eu quero que a igreja, junto com todos que aqui estão, vamos adorar o Senhor com essa canção. E eu vou estar aqui operando, agindo naquilo que o Senhor me ordenar a fazer. Amém? Fique pronto. Fique pronto. Fique pronto. Existe uma unção nesse lugar. Vamos adorá-lo.